Gente, boa tarde. Feliz Dia das Crianças para todo mundo. Primeiro, agradecer a presença de vocês, agradecer a presença aqui do Neto Derasto. A gente aqui usa esse espaço em parceria com o Instituto Alameda. Essa parceria, a gente criou esse ambiente chamado Espaço Comum de Organizações. O que a gente faz aqui é que a gente tenta desenvolver uma prática do que a gente chama de enquete militante. A gente se aproxima de diversos movimentos, convive com os movimentos um tempo, vai conversando, vai criando um vínculo para entender também quais são os problemas reais que a militância está enfrentando hoje, que problemas que aparecem numa militância ou num espaço de luta têm a ver com o que está aparecendo em outro espaço. Às vezes é o mesmo problema, às vezes um tem a solução do problema do outro, e por aí vai. Então, estou muito contente de ver aqui o pessoal do MCP, pessoal dos Invisíveis, pessoal da Teia do Rio, e muita gente também que eu já vi frequentando aqui o espaço antes. Vou passar a palavra logo para os nossos convidados muito especiais. Fiz uma colinha aqui só para ficar bonita a apresentação. O Neto Onire Sankar é militante do MST, no qual foi dirigente estadual na Bahia, é agricultor no assentamento popular Claudemiro Dias Lima, atuou na Teia dos Povos como conselheiro da articulação e pesquisa ambientalismo popular e radical dos povos. O Erasto Felício é professor de Educação Básica no IFBA, Campus Valença, graduado e mestre em História e coautor do livro Por Terra e Território. Pesquisador filiado ao Instituto Alameda e atua em lutas territoriais no interior da Bahia. Vou passar a palavra para eles aqui, e a ideia da gente é que eles façam uma fala cada um, depois a gente já abre para eles poderem ir respondendo as questões de vocês e tal, tá bom? Gente, muito obrigado. Muito agradecido pelo convite. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Acho que é um espaço melhor para a gente poder falar. E, bom, o Gabriel falou, meu nome é Erasto. Eu vou fazer a fala primeira para tentar contextualizar a teia e de onde surge o debate do ambientalismo radical dos povos. E depois a gente vai conversando. Neto fala mais sobre o ambientalismo radical dos povos e o projeto que a gente está fazendo. E a gente tenta chegar em algum processo que sirva para vocês. Então, desde já, dizer que nós que estamos há algum tempo lidando com lutas territoriais desde o interior da Bahia, a gente teve que capturar algumas inteligências, alguns tipos de racionalidade incomuns nas esquerdas brasileiras. Não incomuns para o povo, mas nas esquerdas brasileiras incomuns. E talvez a gente sempre começa falando sobre isso, talvez seja interessante a gente se deslocar da tradição da gente para poder entender a tradição do outro. Então, a TEA surge em 2012, na Bahia, em uma jornada de agroecologia. A gente até diria que a TEA surge de um punhado de milho crioulo dos Guaranis, né? Que foi levada para ser reproduzida na Bahia. Então, cada pessoa que estava nessa jornada precisava voltar com um punhado, cada um pegava um punhadinho assim, e tinha que, no outro ano, trazer litros de milho crioulo. É assim que surge a teia, como uma espécie de rede para as sementes crioulas de milho, né? A primeira tarefa, vamos dizer assim, né? E o milho, de fato, veio dos Guaranis e estava sendo reproduzido pelo MST do Rio Grande do Sul, né? Quando chega lá para poder, de fato, ser a primeira tarefa. E o que seria essa tarefa? Estava reunido ali em 2012 MST, SETA, que é outro movimento campesino, Pataxó, Ranhan, Tupinambás, quilombos, não tinha movimento urbano ainda, e os intelectuais, né? Assim, tipo, tinha intelectuais das universidades ali perto, estudantes também. Eles não sabiam que 11 anos, 10 anos, ou 11 meses, 10 meses antes, tinha surgido uma teia dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. Então, a primeira teia, na verdade, surgiu no Maranhão e não na Bahia. Mas ninguém se conhecia, embora estivesse utilizando teia dos povos também. Só que uma era mais específica, né? Era dos povos e comunidades tradicionais do Maranhão. E a outra era só dos povos mesmo. Eles não se conheciam. O único vínculo possível seria a CPT Nacional, que estava nas duas reuniões, mas a CPT não se divide assim, ou seja, não tinha ninguém da Nacional que estava lá, então
foi realmente coincidência, quer dizer, coincidência não. Coincidência é os ateus não praticantes, né? A gente tem outros nomes, mas assim, de fato foi isso, assim, eles não se conheciam mesmo. Foram se conhecer em 2017. Eu estava, inclusive, quando eles se conheceram. E quando eles se conheceram, a gente perguntou para os Agroagamela, como assim, brother? Mesmo nome, pá, não sei o que. Eles falaram, às vezes isso aí é a política dos encantados, né? Ou seja, os encantados que fizeram as duas teias. Os encantados, essa coisa da espiritualidade dos povos, né, indígenas e de outras tradições. Então, a gente poderia dizer que a teia dos povos é uma espécie de esquerda que se afastou de um materialismo eurocêntrico, meu torpe, né? E que, embora muito radical nos seus postulados materiais e políticos sobre a tomada da terra, ela continua com uma espécie de olhar para aquilo que nós não vemos. Aí as coisas que nós não vemos são muitas, né? Bactérias e vírus, né? Que estão lá na hora que a gente vai fazer uma agrofloresta, cheio de bactérias, vírus e fungos debaixo da terra. A gente não está vendo, mas eles fazem parte do sistema agroflorestal. E aquelas coisas que nós não estamos vendo, mas talvez estejam vendo a gente. Se você for materialista, e deve ter algum materialista aqui, né? Estamos numa metrópole, é normal que tenha bastante materialistas, né? Por isso que está do jeito que está, inclusive, na metrópole. Você pode chamar de memórias, né? Então, a teia se compõe com algo que seja mais velho que os nossos mais velhos. Então, quem é mais velho do que os meus mais velhos? A memória, a história, né? A lembrança dos nossos antepassados e de nossas lutas. Mas se tu não for um materialista, você entende do que eu estou falando. Você entende que em algum momento, naquelas reuniões, estava uma assembleia de pessoas e de não pessoas, né? Que participavam de fato. Eu, pelo menos, vi pelo menos umas 3 vezes isso, né? Ou seja, no meio de uma atividade, alguém falar e que não era alguém, né, que estava aqui. Então, a teia ela tem essa característica de não abandonar as tradições dos povos em busca de uma ideologia específica. Ou seja, em busca de um marxismo tal, ou de um anarquismo tal, ou de uma social-democracia tal. Ela continua achando que a forma que os povos têm de se organizar, elas são eficazes também, são interessantes, e a gente deveria aprender com elas. E o fundamento disso se dá mais ou menos no seguinte: quem é que tomou mais terras, portanto, mais meios de produção no Brasil? Foram as organizações de esquerda? Foram, sei lá, uma organização revolucionária? Leninista, maoísta? Ou foram os povos? Contabiliza a quantidade de meios de produção tomados no Brasil. E rapidamente você vai descobrir que quem mais tomou meios de produção no Brasil são os povos tradicionais. São os originários, os originais, né? E não necessariamente as organizações de esquerda. Então, para a gente ser bem materialista e alcançar bem o resultado que a gente quer, talvez seja bom aprender com aqueles que não são muito materialistas e alcançam. A ideia é um pouco escapar da resposta rápida e tentar pensar que em 100 anos de Partido Comunista no Brasil, nenhum estado, nenhuma municipalidade, sei lá, nenhum 100 hectares de terra, né? Nem 100 hectares de terra são organizadas dentro de uma comuna comunista feita por um partido comunista. Nem 100 hectares de terra, que é pouco, né? Nem 100 hectares de terra. Os meios de produção tomados, ou eles são da base, né, do petismo, né? Ou eles são dos povos tradicionais. Então, as organizações revolucionárias parece que não tomaram o meio de produção no Brasil. E a gente quer seguir quem tomou o meio de produção, a gente quer seguir esse caminho. E esse caminho, portanto, a gente entendeu que ele não é um caminho sobre uma organização que coordena o processo para chegar num objetivo comum. Também aí, nós já tentamos isso, há 100 anos estamos tentando isso. Uma mesma organização conduzindo um processo revolucionário para alcançar um determinado objetivo. E há 100 anos a gente não conseguiu, né? E é interessante que 100 anos antes dessa organização existir, que seria o PCB, nós temos isso. Nós temos tomadas de cidade, nós temos criação de cidades, nós temos criação de territórios com cidades, no plural, autônomas, né? Ou seja, nós estamos falando aí de, sei lá, criação de cidade, Canudos, de cidades no plural contestado, que são vários quadrados santos. Alguns eram tão grandes que eles conurbavam
cidades do contestado, ou seja, quadrados santos do contestado, estavam a 10 quilômetros um do outro e eles se tocavam. O tamanho do contestado é esse. E, tipo, como a gente não conseguiu fazer nada depois, com tanto mais inteligência, quanto mais teoria política, né? Com sofisticação, né, intelectual, como é possível que os simples, que aqueles, né, os até vulgares, conseguem e a gente não? E a gente que tem tanta sofisticação não consegue. Talvez estejamos em busca de novos caminhos. A gente entendeu, portanto, que não era uma organização que deveria fazer isso, mas sim uma aliança de povos. Inclusive porque os povos não vão aceitar ser subalternizado por um regimento e por um estatuto de uma organização política. Por melhor regimento e estatuto que seja esse. Eles nem se organizam assim. A assembleia, inclusive, né? Ah, vamos fazer uma assembleia. Os caras fazem assembleia o quê, velho? Oxe. Vamos tomar café ali que a gente decide como é que a gente vai fazer essa luta aí. Não é exatamente desse jeito, né? Nem sempre foi desse jeito. Então a gente precisa pensar as outras formas. E por isso a Teia dos Povos, ela se organiza como se fosse uma aliança. Se você procurar o Estatuto da Teia, não existe. O regimento da Teia não existe. Até uma carta de princípio você não acha. Porque a gente diz assim, toda vez que a gente escreve qualquer coisa, a gente tira alguém. E eu nem estou concordando com isso, tá? Eu, particularmente, sou um ferrenho crítico disso. Detesto essa falta de um documentozinho norteador para me ajudar a pensar melhor, né? E para mim poder reclamar de alguém quando a pessoa sair do caminho. Ah, pelegando aí, safado. Não sei o quê. Mas é isso que manteve a aliança de 2012 até agora. É o fato de que eles escrevem pouco e falam bastante um com o outro. Se ligam, né? Tomam um café, né? Se importam, tal. Para além dos textos, né? Bom, então a Teia é isso. Ela hoje está no Maranhão, como Teia dos Povos e Comunidades Tradicionais do Maranhão. No Rio Grande do Sul, como Teia dos Povos em Luta do Rio Grande do Sul. Aí os gaúchos já fizeram uma cerca, né? Olha, em luta. Se você não quer luta, fica do lado de fora. Né? Só aqui, só o povo que quer luta mesmo. Cada Teia vai colocando o nome que quer. Né? Mas, em geral, isso. A Teia da Bahia não se chama de Teia da Bahia. Só se chama Teia dos Povos mesmo. Um pouco de preguiça, talvez, de mudar o nome, né? Todo mundo já conhece como Teia dos Povos, vai botar Teia dos Povos da Bahia, vai ficar muito chato, né? E também porque não reconhece muita fronteira, né? Acho que também tem um pouco disso também, de não reconhecer. Mas já está, sei lá, em Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, né? DF tem uma comissão, em Goiás. Enfim, tem bastante lugar, assim. E isso tudo foi depois que eles definiram. Primeiro eles definiram que devia ser urbana também. Aí em 2019, eu e Neto fomos os responsáveis por uma parte da Aliança Urbana, que era com a organização quilombista, periférica e tal. E uma outra galera fez a organização com o Sem Teto. E aí virou urbana em 2019 também. Adicionou a cidade. E de 2019 para a próxima jornada que deveria ter, eles falaram que deveria sair dessa coisa de Bahia. Tinha que ser de tudo quanto é canto. Aí a pandemia fez a gente acabar expandindo a Teia. E a Teia ficou bem grande e tal agora. Então é daí que parte. E aí, para a gente ser bem claro, né? Tipo assim, então, é de esquerda? Bom, é de esquerda. A princípio, sim. Tudo de esquerda. Todo mundo meio, né? Na luta contra o capitalismo. Só que entende a luta contra o capitalismo, contra o patriarcado e contra o racismo, como se fosse um périplo, uma grande jornada pelo qual você precisa chegar lá. Mas você não luta contra isso, tipo assim, dia a dia. No dia a dia você faz pequenas lutas que vão desembarcar lá. Então, esse pensamento, ele acaba não vindo de uma tradição específica. Ou talvez venha, essa é a pergunta também que a gente está se fazendo. Ela não é, portanto, uma organização marxista, embora tivessem marxistas, e o próprio mestre Joels, que é um cofundador, é um marxista ferrenho. Né? O Ademar Bogo, que estava no dia da fundação, também é um marxista conhecidíssimo do Brasil. Mas ela não é uma organização marxista. Tem um bocado de anarquista vindo agora, porque desde que a gente falou a palavra autonomia, os anarquistas ficaram tudo arrepiados. Eita, meu Deus, vamos correr para lá. E aí, tem muito anarquista agora, tem muito anarquista. Inclusive se mudando para territórios da gente. Tá uma coisa louca, assim. Aí a gente sempre tem que frustrar os anarquistas quando eles chegam. Então, gente, autonomia no sentido de fazer o que o povo daqui decidir. Inclusive votar no partido safado, tá? Tipo assim, se acalmem, tá? Porque não é disso que vocês estão falando, é outra coisa. Mas tem bastante anarquista, tal, assim, mas de onde vem o fundamento da Teia, literalmente não é disso.
literalmente, eu diria que vem de algo que é imperceptível em texto e que só pode ser perceptível na longa duração, que é uma tradição política dos povos, que não se acha muito escrito, mas se acha muito nas memórias, e nas histórias, nas coisas que são mais velhas do que nossos mais velhos. Então, quando você vai em uma reunião, em algum evento da TEA, raramente vai ser deixado de citar alguma grande rebelião dos povos do Brasil. Palmares, né? Cabanagem, Balaiada. E a razão disso é que talvez todo mundo beba ali e acolá nas tradições políticas que vieram da Europa, mas os fundamentos que mantêm a TEA não são esses. São, de fato, a construção de comunidades contra a colonialidade. Talvez seja exatamente essa perspectiva que mantém aquelas pessoas ali, ainda como TEA, na divergência, na heterogeneidade. Porque, afinal de contas, tem o MST e tem quilombistas que odeiam o governo do estado da Bahia. E o MST, né, os assentamentos que estão lá, às vezes dão uma paparicada, né? Às vezes gosta de tirar uma foto com o governador e tal. Né? E o outro está dizendo assim, está tirando foto com genocida, você tem consciência disso, né? Esse cara aí mata gente e tal. Né? Agora o governador é indígena, né? Ele diz ele que é indígena, Jerônimo e tal, ele é indígena, aí tira foto, tem os companheiros que tiram foto com ele, papapá, aquela coisa toda. E na outra ponta tem gente ali sendo morta pela polícia, né, que ele comanda. Né? Então, na heterogeneidade, na diversidade, na diferença, a aliança. Com o objetivo qual? Tomar a terra e convertê-la em território. Porque o fundamento, talvez, que une todo mundo é a ideia de que terra é poder. Os caras vão te dar tudo. Você quer... Como é o nome? Essa parada que agora está muito em voga. Agora está menos do que já esteve. Essa coisa de representatividade. Porque a representatividade, o capital dá. Toma aí. Vai lá. Globo, caralho, tá ligado? Você vai aparecer onde você quiser. Mas você fala assim, quero terra. Você quer... Ih, não, aí pediu demais, né? Terra é complicado. Te dou uns ministérios para você, mas terra não, né? Dou até uns ministérios para você mesmo ter que negar terra para o seu próprio povo, né? Mas terra aí você já está pedindo demais, né? E a gente acha que a gente pode perder o resto, só não pode perder a terra. Porque não tem liberdade sem terra. Tem esse negócio, né, que a galera da cidade chama de liberdade, mas é uma loucura isso, né? É. A galera achando que, não, eu estou livre aqui na metrópole. Nossa, que liberdade, hein? Meia hora de engarrafamento, ao acordar, 1h30, né? Na hora do almoço. E aí vai perdendo o seu tempo, né, de vida. Né? Isso para não falar do ar que respira, né? Da água que bebe, da comida que se alimenta. Então esse é o fundamento básico do que seria essa ideia de uma teia dos povos, ou uma outra tradição política, que não quer se hegemonizar, ou seja, se você é um companheiro revolucionário marxista, a gente está doido que o seu projeto político triunfe, né? Que você vença. Muito melhor lutar contra você do que contra o capitalismo, entendeu? Muito mais fácil. Você vai, inclusive, democratizar a terra, algo que tudo indica, né? Então, a gente não quer hegemonizar-se. Não tem essa ambição de se transformar em uma hegemonia. Inclusive porque a gente acha que no Brasil há um déficit de luta. Nós não precisamos disputar com ninguém. Se tiver uma reunião de um partido leninista, a TEA nunca vai botar uma banquinha do lado. Nunca. A gente quer que todo mundo ali vire leninista. Entendeu? Porque tem um bocado de gente liberal para a gente poder disputar. Tem um bocado de gente sem fazer luta nenhuma. A gente tem um déficit de luta. Então a gente quer que mais se multiplique outras formas de luta possível. Tem até pouco. Tem até poucas tradições no Brasil. Podia ter mais. E se o projeto é tomar a terra, a gente entende que a propriedade por si serve para nada, né? Então é transformar em território, ou seja, rio acima, rio abaixo, até o monte, até o meu vizinho tal, um espaço geográfico simbolizado, cheio de cultura, com as coisas que vemos e que não vemos. Um espaço que seja lugar também. Porque a propriedade territorial por si, o pedaço de terra, ele tem um problema.
O Rio de Contas passa lá no Claudemiro, onde Neto mora. Mas se barrarem ele lá em cima, ferrou. Então, o território não pode ser só a terra de Neto. Ele precisa seguir o rio. Rio acima, rio abaixo. Ele precisa ser aonde os bichos que estão vivos lá andam. Né? Se tem Jaguatirica, lá, a Jaguatirica vai viver só na terra de Neto? Né? Na terra do lado ela morre, ela só tem vida ali. Então, assim, o território é quando a gente quando a gente aumenta a ambição sobre a conquista da terra. E já com a lógica de que nós não vamos conseguir fazer reforma agrária, não tem mais reforma agrária. O Estado não será reformado, não faz sentido reformar o Estado, entendeu? Você está pedindo para o Estado que te mata, o Estado que te sequestra, o Estado que, sei lá, quantas coisas que o Estado faz, né? Está pedindo para ele se reformar para distribuir terra, né? Sei lá, de 88 para cá já deu para, né, ser convencido de que não vai rolar. Se alguém tiver essa ilusão ainda, é muito bom ser uma pessoa iludida, em geral. As pessoas iludidas são mais felizes, inclusive. Desculpa, inclusive, se eu estou sendo chato com você, né? Mas assim, não vai rolar, galera. Tipo assim, não vai rolar. Nenhum governo vai fazer reforma agrária. Democratizar a terra não é uma questão do Estado. É uma questão de quem quer ir para a terra. A gente só está aqui no Rio de Janeiro porque a gente acha que quem mais deveria ir para a terra é quem está na grande cidade, entendeu? Quem está nas metrópoles, que estão ficando sem água, sem ar, inclusive, né? Ficou um bocado de gente aí com fumaça durante 1 mês, 2 meses, sem entrar nas florestas e tal. Então, a gente tem esse entendimento claro de que é preciso que mais pessoas se preocupem e queiram estar na terra, para que a gente possa democratizar o acesso a ela, na luta. Né? Não tem 2 formas, 3 formas. Inclusive, a gente super acha que, se tiver, faça. Se tem um milionário aí, né, com uma herança de terra, pode doar, estamos aí, vamos nessa. Mas democratização do acesso à terra, né, é na base da força. Tipo, não, se tiver aí, Deus toque no seu coração aí, bote essa herança para frente, entendeu? Inclusive, temos gente procurando essa terra, entendeu? Mas, assim, claramente, a democratização do acesso à terra só vai pela via do enfrentamento, porque, inclusive, é a via que forma a comunidade. E aí eu já passo para Neto, e só esse último recado, assim, não existe nenhuma ideia que está muito em voga agora de que tecnologias ancestrais vão nos salvar da catástrofe. Agora tem essa presepada. Se alguém concorda, desculpa eu ter falado presepada, mas está tarde agora, já falei, né? Já chamei de presepada. Mas assim, não, porque se a gente aprender a viver né? Aprender a fazer a cabana de palha, se a nossa parede fosse de tijolo ecológico, se a gente fizesse super adobe nas construções, ou se eu aprendesse a cozinhar o peixe da praia da bananeira, salvei o planeta. Gente, não existe isso. A única coisa que está entre a gente e a catástrofe é construir mais comunidades. É a coletivização da vida. Contra a individualização da vida. Em que faz o salve-se quem puder, e o neoliberalismo que faz a gente disputar para trabalhar. É a coisa mais vergonhosa do mundo, é você ter que disputar com alguém para trabalhar. Trabalhar já não é legal. Agora você tem que ir para uma fila, provar que você é bom e tirar alguém que precisa do emprego também daquele emprego. É a coisa pior que pode existir. E isso nos educa para a individualidade. Porque, afinal de contas, eu tenho que disputar o trabalho. É uma coisa abjeta. Né? Todo mundo que passou por isso sabe. Você fica feliz que você conquistou e já triste ao mesmo tempo que alguém se fudeu. Né? Alguém aí vai ficar com fome. Né? Então, assim, essa ideia da tecnologia ancestral, ou a exacerbação das identidades individuais, ela é a captura neoliberal desse tipo de experiência cultural e comunitária. Eu, em vez de falar sobre o Terra Vista, eu falo sobre Mestre Joelson. Eu, em vez de falar sobre o Claudemiro, eu falo sobre Neto. Eu, em vez de falar sobre o Saco do Curtume, eu falo sobre Nego Bispo. E aí ninguém, depois que o Nego Bispo morreu, sabe o que está acontecendo no território dele. Se eu pedir aqui para alguém, quer dizer, aqui tem gente intelectual para caralho, deve ter. Mas, em geral, se eu pedisse para alguém falar assim, fala o nome de um cacique Krenak, uma liderança Krenak.
Alguém chuta? Tipo, tá ligado? Porque Ailton não é uma liderança Krenak. A gente não tem nenhuma relação com os Krenak. Mas a captura individualizante faz com que a gente pense que um saber específico está em uma pessoa, que é uma grande intérprete daquilo ali, e vende livro para um caralho. Entendeu? Não existe essa parada. Isso, eu diria, inclusive, que na escala de problemas que nós temos, esse é o próximo problema que a gente vai ter. Cada vez mais uma captura sobre os saberes, sobre essas coisas, e menos sobre a comunidade. Quem é que vai parar o saber ancestral, sabe parar o fogo? Mas, gente, você sabe que um saber não para fogo? Né? Você percebe que uma ideia não consegue ir lá abafar o fogo? Que precisa de pessoas fazendo isso? E onde é que estão essas pessoas que vão fazer isso? Elas moram aonde? Para se importar com aquela mata pegando fogo. Se nós não construirmos novas Palmares, novas Canudos, novos Quadrados Santos do Contestado, se nós não formos produzir territórios livres, vivendo comunitariamente, qualquer saber desse é só para vender curso, vender livro, para você seguir alguém na internet que vai ganhar dinheiro, ensinando 10 mil vezes que quando você corta uma bananeira, você precisa fazer um buraquinho nela. Tem 50 mil vídeos sobre isso, entendeu? Como se fosse assim, nossa, um grande saber, entendeu? E, claro, captura muito bem as pessoas brancas de classe média. E eu até entendo isso, que elas são pessoas muito perdidas com a metropolização da vida, né? Porque ela fala, nossa, eu não fazia ideia. Claro, você não fazia ideia, né? Quase ninguém faz ideia. As pessoas não sabem, por exemplo, como é que é um pé de cravo, entendeu? Eu outro dia mostrei que o cravo é verde. E as pessoas ficaram, o cravo é verde, ele não é marrom, ele não é marrom. Eu falei, alguém já destalou o cravo? O quê? O cravo estala? Não, destala. Você tira do caule. Faz muito sentido para a captura, para virar mercadoria. Esse tipo de coisa. Faz muito sentido para virar mercadoria. Mas isso é um problema para a gente. Porque a gente não produz novas comunidades com esses saberes. Pelo contrário, faz você achar que você adquiriu um saber e, portanto, você não precisa de uma comunidade. Faz você que tomou o curso de agrofloresta achar-se suficiente para fazer o sistema agroflorestal e não querer morar numa terra com um bocado de gente para que vocês possam juntos fazer o sistema agroflorestal. Esse nível de captura liberal é uma das coisas que mais atrapalha a gente na luta política. Pelo contrário, a ignorância deveria ser o rumo. Cara, eu não entendo nada disso. Melhor morar sozinho ou melhor com pessoas que saibam? Melhor morar com pessoas que sabem. Porque eu não sei nada sobre isso. Eu preciso aprender com quem sabe. Olho no olho, face a face, diretamente, né? Com todas as inseguranças que isso dão. Então, é isso. Eu acho que a gente está em um momento muito propício para essa virada de chave. Catástrofe está chegando aí, né? Batendo na porta todos os dias e a gente fingindo que não. Ou achando que a gente vai solucionar ela a partir dos governos. Né? Só pensar, gente, que em 92, aqui nessa cidade, disseram, velho, parece que vai aquecer o planeta e a gente vai se lascar. Aí o que aconteceu depois? Nada. Aí passou um tempinho, vamos se reunir de novo? O que vocês fizeram? A gente não fez nada. E mais agora, parece que vai aquecer mais ainda. E aí, vamos fazer o quê? Nada novamente? Né? E é só olhar para a eleição de prefeitura, ninguém fala sobre isso. Não vai acontecer nada, gente. Só a gente pode fazer isso. Porque é a gente que vai se lascar. A gente precisa, nós mesmos, tomar essa decisão de que não vamos viver mais individualmente, vamos viver em territórios, vamos construir comunidades novas e vamos nos emancipar a partir da luta territorial. Com quem? Com quem sabe fazer. Porque daí não adianta querer inventar uma egovila, né, para construir esse tipo de coisa, porque de onde é que vai vir a defesa e a conservação dos biomas? De quem já faz isso. Você olha para uma TI, uma terra indígena, ela está conservada. Você olha para a fazenda do lado, é uma degradação. Você olha para o quilombo, está preservado. Você olha para a roça do lado, é uma roça de algum dentista, né? É uma degradação. Está tudo degradado. Sacou? Tipo assim. Então, são as comunidades, dali das comunidades já existentes, que podem irradiar comunidades novas. Afinal de contas, foi de Drambaganga, Ozenga, né, Subupira, Macaco, Coatune, as comunidades de Palmares, que fez surgir novas comunidades com o povo fugindo de lá, gente. Entendeu? É de onde tem, do que existe, que nasce aquilo que ainda não existe. Né?
Pode ter como nome cristãos, muçulmanos e judeus aqui que falam Deus fez e seja e foi, né? Mas, ou seja, do inexistente para o existente, mas para a gente que não é Deus, é do existente para o existente. Eu irradio de uma comunidade uma nova comunidade. Eu aprendo com quem sabe fazer. É isso, muito obrigado. E agora com vocês, Neto Nire Sankara. Boa tarde. Então, as primeiras agradecer o convite, né? Uma satisfação. Mas, aliás, vamos fazer um acordo. Eu falo rápido e embolado, beleza? Pronto. Então, assim, deu merda, não entendeu? Levanta a mão, ou então vai na carinha feia, eu entendo. Aí eu respiro. Tá massa? Então, eu sou Neto Nire Sankara, né? Agradeço pelo convite, uma satisfação. Muito honrado poder compartilhar com o Erasto, meu irmão de luta e de jornada aí. Eu queria só fazer um adendo sobre o meu nome, para poder inserir a fala. Meu nome de registro é José Alves dos Santos Neto. Bom, né? Só que aí, de um período, até nos anos, eu tenho assumido a identidade Neto Nire Sankara. Então, Neto, porque vai dizer o seguinte, eu estou no meio. Antes de mim, tem pelo menos duas pessoas. Meu pai, meus pais e meus avós. E depois vai ter gente. Então, assim, eu não sou nem o começo nem o fim. Eu sou o meio da jornada. Onirê é um título de Ogum, né? E Onirê quer dizer Senhor de Irê. Aí tem o Itã, que conta que Ogum vindo da batalha, depois de muito tempo fora da sua aldeia, né, sua unidade, cheira vitorioso, trazendo as sementes, as coisas, e ninguém festeja Ogum. Porra, eu passo um tempão fora, aumentando nosso território, não sei o quê, eu retorno, ninguém me saúda, ninguém festeja, como era comum fazer isso, e passa o dia Ogum com fome, chateado, ninguém fala com ele, ninguém cumprimenta. Aí, pouco antes de encerrar o dia, ele arrasta a espada e mata as pessoas e pá. Aí, daí, então, seu filho, aí você vai saudá-lo, né? E ele, então, irritado, diz, reclama, como assim? Eu conquistei territórios, eu avancei, ninguém vem me saudar. Mas, pai, hoje, segundo a sua lei, é dia de silêncio. Então, as pessoas estavam seguindo a sua orientação de não fazer zoada, de respeitar isso. Então, Ogum, arrependido, envergonhado, parte o chão também com a sua espada, enfia a cabeça na terra e vira um orixá. Então, eu uso o Onirê do meu nome para, como liderança, pensar que eu não devo agir sobre a influência da emoção, nem da raiva. Ele corta o chão com a espada, ele abre o chão com a espada e enfia a cabeça no chão e some. E daí vira, né, orixá. E faz não agir com raiva, né? Não na emoção, nem do amor, nem do ódio. Então, e Sankara sim, uma referência a Tomás Sankara, que é uma referência moral para a gente, né? E lá em 80 e pouquinho, lá em Burkina Faso, vai propor o reflorestamento do deserto de Sahel, da faixa de Sahel. 1983. Então, e por que partir desse lugar do nome? Para duas questões importantes. Primeiro, para dizer que a gente não está sozinho. Como Erasto falou assim, o que eu estiver dizendo aqui é resultado do espaço que eu moro e das relações que eu construo. Então, não é algo que eu imaginei sozinho, é uma referência da onde a gente está, como a gente se relaciona, né? A questão do Onirê também, porque é isso. Nós vivemos um tempo onde a fé virou mercadoria. Isso vai, inclusive, para o terreiro. Tem muito terreiro de candomblé, né, ou então de umbanda, que perdeu o seu lugar de comunidade de fé, comunidade de apoio, e virou um instrumento financeiro. Né? Então, assim, ter isso no nome e assumir a posição de um homem preto de terreiro é dizer, ser candomblé é também um ato político para construir comunidades. Né? E Sankara, para poder materializar, para poder ter uma referência outra, fora do espectro europeu. E por que eu estou falando sobre isso? Sobre fugir desse espectro? Porque a África, no continente, não é um lugar de miséria. É um lugar que foi roubado. E chega para a gente uma outra leitura sobre isso, né? Da pobre, sei o quê, e também para poder fugir desse nicho de mercado que é a ancestralidade. Tá ligado? Tipo assim, então agora tudo é ancestral, tudo é no seu título. E aí eu faço qualquer coisa, boto o tema ancestral, que ancestral para mim é igual bar gourmet. É a mesma cerveja,
É a mesma coisa, só que é mais caro. E não de ancestralidade não seja importante, ela é importante sim. Só que não existe ancestralidade sem comunidade. Por um exemplo, eu sou homem preto, mas também sou filho de povos indígenas. Então, a ancestralidade a priori, ela está também no sangue. Então, de que ancestralidade eu estou falando? Então, a gente pode pensar a ancestralidade a partir do território, das experiências do território que a gente está vivendo, da comunidade. Então, dito isso, a gente vai assentar o chão, o entendimento sobre alguns aspectos. Primeiro ponto, não tem salvação fora da luta por terra e território. E aqui, vocês estão aqui hoje para poder conversar com a gente, mas eu faço um desafio. Se alguém aqui me provar, dentro dessa sala, algo que não veio da terra, eu paro a passagem de vocês todos para a minha terra. Paro agora. Me dei uma coisa que está aqui, ou que não veio da terra. Uma coisa. Pode pensar, eu deixo. Não tem. Tudo veio da terra. É por isso que terra é poder. Ah, meu celular. Tem mineral que saiu da terra. Tudo veio da terra. Quem está sob a terra tem poder e controla a vida. É por isso que o Erasmo falou, e é verdade. O governo mais progressista, mais excelente estiver, ele vai te dar a apresentação, o ministério sem dinheiro, vai te dar uma foto, mas não vai te dar terra. Porque terra é a estrutura fundamental do país. O Brasil, como o Erasmo vive dizendo, e é real, é o nosso inimigo mais longevo. Então, quando a gente mexe na propriedade da terra, a gente mexe na estrutura de riqueza. Né? E para poder ir avançando, vou dar outro exemplo. Crédito de carbono, por exemplo, resolve o quê? Nada. Mas gera dinheiro na especulação, mantém um território preservado para depois ser explorado por essa mesma indústria, por esse mesmo grupo político. Então, quando a gente está falando até dos povos de luta por terra e território, a gente está falando de uma luta que é para romper a estrutura capitalista. Então, estamos falando de uma luta que é por si só revolucionária, a priori. Por um exemplo, se a Revolução Comunista ela visa, por exemplo, partilhar o meio de produção, destruir o Estado, ela só pode existir se na sua origem, de fato, questionar a propriedade privada. E me desculpem, eu sou um indivíduo de formação marxista, faço parte de uma movimento social que é marxista-leninista, mas a gente não vai romper com a estrutura do Estado e do capitalismo, então da propriedade privada, através das eleições. Pode até ser um instrumento que facilite alguma coisa, mas não vai resolver a estrutura. Então, e dizer isso é fundamental para a gente possa compreender o entendimento que o que nós estamos chamando de revolução não vai acontecer no dia D. Sabe? Aos 18 anos de idade, antes de virar gente de verdade, eu sonhava, né, que esse dia, todo mundo entendendo o MST, de viver 2003, 2004, né, esse era mais texto, sonhava um dia, eu ia sair com um fuzil na mão, poxa, cheio de gente, tomou o poder, mas eu me fiz uma pergunta, tá bom, eu faço o quê no dia seguinte? Já pensou sobre isso já? Bem, a gente fez uma marcha grande, levou Brasília, tomou sua artes tudo, dá muito trabalho, é muito descentralizado, mas no dia seguinte eu faço o quê a isso? Essa é uma pergunta que não é tão simples de responder, porque se não houver um processo de consolidação da experiência, do desejo, esse dia seguinte começa uma briga entre nós para ver quem vai fazer o quê. Então, o Bruno está pensando na revolução, está pensando na terra, está pensando no seguinte, é preciso que as pessoas se envolvam no processo de construção de comunidades, que se reconheçam, que se apoiem, para que essas comunidades, a longo prazo, sejam a estrutura que vai garantir a aspiração do capitalismo. Parece meio maluco, não parece? Pode dizer, pessoal, sei. Só que assim, ó, se a gente pensar, se a gente for pensar sobre esse processo, as comunidades, elas são íntima análise, tá, o que é uma comunidade para mim? Para mim poder certo entendimento. Estou falando de um território onde as pessoas vivem, se relacionam, produzem e se organizam sobre a sua autogestão, por assim dizer. É um território onde as questões imediatas da vida, comida, alimentação, moradia, saúde, são consolidadas, construídas e resolvidas a partir da interação social. E essa de comunidade, então a gente está pensando,
cabe, e precisa caber, tanto o sujeito como eu é um agricultor, que gosta da lida com a terra, mas também vai ter Erasto, que é professor, vai dar aula, vai ter o brother que é pedreiro, vai ter a menina que é caminhoneira. Porque na comunidade, ela precisa ter, desde quem produz a comida, a quem beneficie, a quem venda, a quem faz a gestão. Então, nós estamos chamando de comunidade, estamos fazendo uma convocatória da luta pela terra, não é para ser só agricultor, é para que todo um processo de vida se entrelace a partir do território. E aí é uma questão, para a gente ir avançando. Quando a gente está propondo o ambientalismo radical dos povos, nós estamos propondo uma mudança fundamental da luta por terra à luta pela terra. E aí o processo. A luta por terra, a priori, ela é desenvolvida por pessoas como eu, que nascem na cidade no momento, mas por necessidade econômica, vão para a terra poder garantir moradia, garantir renda, comida, que é o meu caso. Eu sou jovem ainda, embora não pareça. Eu tenho 35 anos de idade, fui ao MST com 12, quase 13, na verdade. Então, estou há mais de 20 anos no MST. Mas quando eu fui para o MST, porque meu pai era desempregado, precisava trabalhar para poder sustentar a família. São eu, mais 2 irmãos e minha mãe. Então, a gente vai para o MST, a priori, por questão econômica. Era um processo de militância, de morar ali, né, que a gente faz a formação política, a gente vira militante. Então, tem a luta por terra, quem precisa da terra para poder morar, para produzir. A luta pela terra, pela e terra, é pelo planeta. É a luta para assegurar as condições de vida no planeta Terra. Porque, assim, aqui, pelo que eu entendi, tem vários companheiros, vários movimentos, várias entidades, né? Me responda, por favor, é para responder mesmo. Dá para comer dinheiro? Não, né? Pronto. Agora, qual é a luta nossa aqui? Vou dar meu próprio exemplo. Eu sou um homem que faz homem preto, de terreiro, né? Então, a minha luta por autoafirmação do povo preto só faz sentido se eu estiver vivo. Para eu estar vivo, tem que ter ar para eu respirar, tem que ter comida, tem que ter água. Então, a luta pela terra, ela te envolve desde o sujeito, né, a pessoa que precisa morar, então, ação imediata, e está sem casa, ou porque tem casa, mas não tem emprego, precisa de comida, mas também ela engloba a necessidade da pessoa que mora na cidade e precisa respirar. Então, quando a gente está fazendo esse chamado, e apontando como caminho o retorno para a terra, a luta pela terra, é a luta para que a gente possa, primeiro, tomar as terras que estão sob o juro do capitalismo na sua forma do agronegócio. Então, a gente não está pedindo para o Estado nos dar terra, a gente vai expropriar essa terra. E por isso precisa de mais gente, porque assim, é admissível que uma fazenda produza soja e destrua um rio. Tipo, é compreensível que um único fazendeiro desmate 80 mil hectares. Vocês sabem o que é isso? 80 mil hectares, 80 mil vezes 10 mil metros quadrados. Sim. Exato. Então, assim, nada, é isso mesmo. Para a gente estar falando sobre isso, a gente precisa de um levante urbano, nesse caso, que faça a luta pela terra. Então, entendam a luta pela terra, então, a luta para garantir as condições de vida do planeta. E aí, toda e qualquer propriedade que se degradando, ela deve ser apropriada, deve construir comunidade. Então, a luta não é mais só porque ela é improdutiva, porque não tem produtividade que justifique destruir a água. Não tem improdutividade de soja, de cana, de gado, o que for, justifique 3 meses de um estado com um ar poluído, né? Só que aí não adianta, eu sozinho no MST não faço essa luta. Somente os povos originários não fazem essa luta. Por exemplo, e aí me perdoe a violência das minhas palavras, mas assim, eu posso muito bem ligar o foda-se. Ficar no meu lote, no meu assentamento, reflorestar a imagem do nosso rio, produzir a minha comida orgânica ali, fazer minha florestinha e deixar o mundo pegar fogo. Mas no final, vai todo mundo se lascar, vai todo mundo morrer. A diferença é que eu vou demorar um pouco para poder morrer. Entende? Embora pareça sádico e piadas, é real. Por exemplo, se mudar o regime de chuvas hoje e eu não plantar feijão,
Quem mora na cidade vai também ter. Percebe como é sério? Eu, no campo, produzindo, eu tenho outras saídas. E eu não preciso comprar. Mas quem está na cidade precisa trabalhar, mesmo força de trabalho, numa empresa, né? E aí, como diz Milton Santos, desgraça pior do que ser explorado é não ser explorado. Para quem mora na cidade desempregado, por exemplo, se tem um aumento do preço da comida, vai fazer o quê? Então, a crise climática, que é provocada pelo sistema capitalista, né, essa catástrofe que está levando a humanidade à morte, vai afetar primeiro quem mora na cidade. E quando eu for afetado no campo, quem está na cidade vai ser afetado ainda mais. Porque no dia que a chuva mudar o seu regime e eu não poder produzir feijão, arroz, banana, esse produto de lá é comida. Na cidade é produto. Vai subir o preço. É simples, oferta e demanda. Esse trabalhador salariado não vai comer. A classe média talvez coma, mas não por muito tempo. Então, quando a gente está falando de ambientalismo radical dos povos, estamos falando do seguinte, de uma tática que pressupõe a luta pela salvação das pessoas vivas no planeta por uma aliança entre campo e cidade para poder tomar a terra. Porque, acho que falou, e é muito real disso assim, ó. Não adianta a gente plantar árvore. Me perdoe sabe, essa conversinha. Vamos plantar árvore. Tá bom. Na terra de quem? Né? O Rio de Janeiro, a cidade, tem 11 mil habitantes. 11 milhões de habitantes. Podem me dizer? 9 milhões? Massa. Então, são 9 milhões de árvores. É muita árvore. Mas na terra de quem? Percebe? Assim, você vê isso na Globo falando, esse pessoal mais haribu, dizendo, vamos plantar árvore, não sei o quê. É bonito até, mas na terra de quem? Porque o problema do ambientalismo, ambiental, não é só plantar árvore, é sobre quem domina a terra. Esse é o problema. A gente fala, aonde está, na terra de quem está a nascente que abastece a cidade? Quem cercou esse rio? Né? Então, a gente está falando, nosso ambientalismo é radical, porque ele vai na raiz do problema, que é a propriedade da terra. A terra ser tratada como uma mercadoria é um problema fundamental da lógica do capitalismo e que tem como resultado a mercantilização da vida. Porque tudo que vem dela vira produto. E aí é isso, o produto é sujeito à variação de preço. Tá. Então, a gente está propondo uma aliança para poder fazer esse retorno. E aí tem duas questões importantes. Primeiro ponto, ó, é incrível a gente pensar isso. A violência na cidade, por exemplo, é resultado do quê? A violência. Eu penso, me perdoe se posso estar enganado, que é o inchaço urbano, por exemplo. Eu tenho inchaço urbano. Eu tenho muita gente empilhado um em cima do outro, eu tenho pouco trabalho, e aí mesmo brigando entre a gente, vai ter uma parcela que não acessa isso. Como é que resolver a violência na cidade? Na minha avaliação, da maneira mais fácil, esvazia a cidade. Deixa a cidade para quem realmente quer ficar aqui na cidade. Porque o campo não suporta todo mundo também. Então, mas todo mundo que está aqui, que quer e precisa poder voltar. Só que esse retorno, pessoal, não é um retorno para o paraíso na Terra. Porque não se pode construir um oásis no meio da desgraça. Então, a gente propõe a consolidação de células de resistências, comunidades que compreendem que a nossa função aqui é garantir a continuidade da luta. Então, um exemplo, nesse horizonte. Quando eu estou falando sobre voltar, né, para a terra, fazer esse caminho, para poder subir floresta, plantar comida, gerar comunidade, estou falando de uma aliança entre campo e cidade que não é contra o capitalismo. É uma aliança estratégica para o objetivo comum, que é o bem viver. Por isso, eu falar que a aliança é contra o capitalismo, a gente vai brigar assim que o capitalismo for derrotado. Porque, percebam, uma aliança contra o inimigo comum é igualmente ampla. Depois que for derrotado o inimigo, vai estar brigar pelo seu espaço. Então, já propõe uma aliança, já se sustenta no alcance do objetivo e na manutenção dele. Então, se nosso objetivo estratégico é o bem viver enquanto forma de organização social, política e econômica das comunidades, então não basta destruir o capitalismo. É preciso que a gente possa
fazer a manutenção desse processo, né? Porque há o risco de a gente tentar fazer isso, homogeneizando todo mundo, e depois a gente destruir o capitalismo e vai pensar assim, tá bom, mas agora a gente vai governar. É os Tupinambá ou os Pataxó? Ah, não, eu acho é o povo preto. Ah, não, eu acho que são os pardos. Então... Hã? Mas eu vi esses dias, vendo os pardos. Porra, de dado, tipo assim. Nada contra, eu também não sei. Eu sou eu. E assim, ó, esse processo de pensar essa aliança, né, então, pelo objetivo comum, ele pressupõe alguns princípios básicos. Primeiro ponto, a sua rebeldia, a rebeldia da sua língua deve ser sustentada pela força dos seus braços. Não adianta você ter um discurso rebelde, uma língua afiada, se os seus braços não é capaz de executar isso. Esse é um ponto que é fundamental. Um outro elemento fundamental. A sua rebeldia é medida pelo tamanho da sua despensa. Se você tem comida para um mês, você vai ser rebelde por um mês. Ou por 29, na verdade. Porque no dia 30 você precisa trabalhar para poder garantir a sua comida. Aí outro ponto que eu quero aprofundar sobre isso, a gente vai seguir, mas um exemplo. Ó. A autonomia, meu povo, só em comunidade. Aqui, a pessoa que tiver o maior salário, ele pode até ser autossuficiente, ter dinheiro para comprar comida por um ano, mas ele não é autônomo, porque alguém controla a comida. Ele só vai poder comprar se alguém produzir. Então, a autossuficiência você alcança sozinho, mas a autonomia só em comunidade. Porque ali você consegue produzir a sua comida, você controla as sementes no sentido de saber como funciona, você tem ela armazenada, você tem a técnica para poder produzir, né? E outra, só vai se considerar, né? Ter autonomia em relação à alimentação, ser controlado e tendo controlar como compreender. Você compreender desde o armazenamento da semente até o beneficiamento do produto, para ele possa ter uma vida útil maior. E, por fim, soberania só pode ser alcançado com relação entre territórios. Vou dar um exemplo na prática, eu estou dizendo. Lá na nossa região, a gente produz muito banana, cacau, aipim. Esse é o forte da nossa produção. Mas não como só isso. Então, a soberania ela vai existir quando o meu território se relaciona com onde a gente troca serviços e produtos. Então, o aipim que eu produzo aqui vai ser trocado por chocolate lá do dele, para dar um exemplo, né? Na prática, essa iniciativa foi feita para a gente. A gente começou a produzir camisas, né? Para poder vestir o nosso povo. Então, é gerar um processo de relações entre os territórios. Eu queria falar mais um pouquinho, mas é bom a gente abrir para ir perguntando, a gente vai retomando. Viu? É isso. A gente não cantou. Tem um problema não cantar, cara. Essa coisa de vamos ficar junto e não canta, né? É que nem as crianças aprendem a ficar junto cantando, entendeu? E aí, também não fez saudação para os encantadores que estão aqui do pé da Lapa. Pode ser que na hora que a gente saia, a gente tem um problema seríssimo aqui, né? Cheio de Exu rodando aí, a gente não faz nenhuma saudação. Aí, pra gente fechar, tô falando que eu vou fechar, eu tô passando em cima da coordenação, né, velho? Tô nem aí, tá ligado? Tipo assim, depois vocês reclamam, tá ligado, comigo. Mas assim, pra gente pensar um pouco de que, tô falando de ambientalismo radical, falando sobre plantar, mas também falando sobre cultivar essas relações com quem lutou antes. Aí eu falei que um dos vaqueiros da balaiada é o Jitirana. E esse mesmo nome vai aparecer no cangaço. E ele também é uma plantinha que se dá em quintal e se come, né? Então a gente vai cantar para ele. Eu tô falando que a gente vai cantar porque vocês também vão cantar, viu? Se não cantar, não tem nada, mas tipo é feio, né? Deixar eu cantar sozinho. E aí eu vou tirar o microfone, eu vou cantando até que vocês aprendam a cantar. Quando vocês começarem a aprender, vocês vão entrando no canto. Aí depois eu faço o contracanto, vocês fazem o canto, eu vou apontar para mim, aí só eu sozinho. Apontar para vocês cantam. Apontar para mim, eu canto. Entendeu? Vocês vão entender. Então, meninos de primeiro ano conseguem fazer isso comigo, não é possível que vocês não vão conseguir, entendeu? Jitirana, Jitirana, que plantou, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana,
Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. De novo. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Dá pra ser melhor, viu, gente? Dá pra ser melhor, tá? Então vamos lá. 2, 3, 1 e... Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu um pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Quem tá perdendo a última parte é manga, mangaba, banana, manga, mangaba e banana. É, manga, mangaba, banana. É só isso, entendeu? Aí eu vou fazer agora o contracanto, vocês o canto, eu vou ficar apontando pra vocês entenderem, tá? Quando vocês chegarem em entrar, eu vou ter que sair. Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, sopro da luz que emana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu o pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, sopro da luz que emana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu o pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, sopro da luz que emana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu o pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, sopro da luz que emana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu o pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Agora a gente mais última vez, só pra galera que tá lá longe no bar, lá longe na rua, conseguir ouvir. Porque a gente tem energia pra colocar, né? Trabalho de base aí, fazendo as pessoas saberem que história é essa pra perguntar pra gente, entendeu? Então, tira aquela energia que estava guardada aí pra vocês e vai fazer 3 vezes aí pra galera toda ouvir, entender um prédio aqui. É sobre isso que se trata, né? Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, sopro da luz que emana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu o pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, sopro da luz que emana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu o pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Na casa dos ancestrais, sei que podes muito mais, sopro da luz que emana. Gitirana, gitirana, que plantou, nasceu o pé, frutifica o que quiser, manga, mangaba, banana. Diga ao povo que avance! Avança eu! Diga ao povo que avance! Avança eu!